Jornal do Meio-Dia. Entrevista. Doutor Jairo Souza. Dessa vez não errei, né? Hoje não, hoje você. E fiz questão de reforçar. Boa tarde, meu amigo, tudo muito bem? Muito obrigado, Marcelo Barros. Muito boa tarde a todos que nos ouvem. Rapaz, eu fico muito gratificante quando eu chego aqui nessa rádio, que é um espaço extremamente democratizado, onde a gente, tudo que pede, vocês realmente nos deixam vir aqui. E também, naturalmente, agradecer a todos aqueles, Marcelo, que tiveram nessa caminhada com a gente com relação à parte eleitoral, sobretudo nos últimos 45 dias, extremamente desgastantes para todos nós. Então, você que está nos ouvindo agora, por favor, aceite esse abraço carinhoso. Já estive em muitas casas pessoalmente, prometi que voltaria em todas, vou fazer o possível para ir, porque eu acho que o ato de pedir também deve ser acometido com o ato de agradecer, e portanto isso foi uma promessa de campanha, em que eu voltaria independente de ganhar ou perder. Para muitos entendem assim, eu não perdi absolutamente nada. Criei um portfólio absurdo de conhecimento, de culturas, valores e crenças e origem de pessoas distintas. Via o distanciamento entre a sede e a zona rural. Por que a gente é tão desunido sob o ponto de vista territorial? Por que as instituições esqueceram as pessoas que vivem na zona rural, sobretudo aquelas mais distantes? Então isso foi um conhecimento que ninguém me daria. Isso é um serviço que a gente vai considerar em todas as faculdades como um serviço de campo. Muito difícil de se fazer, e eu, graças a Deus, passei ileso, estou aqui com a carga de 390 guerreiros que, através de um projeto de mudança em que nós fizemos, engraçado que eu passei outro dia na rua e uma determinada ex-secretária me fez uma brincadeira, doutor, como é que está sentindo aí a perda da eleição? Eu disse, olha, primeiro eu posso dizer à senhora que... Na verdade eu não vejo como perda, né? Não, eu disse para ela o seguinte, perde quem tem algo. Eu não tinha nada, nunca tive poder aqui, não estava em busca de poder. Foi ganhar. Exatamente. Então uma pessoa que teve 390 votos em 29 dos 32 povoados possíveis de se ter, tem que agradecer naturalmente, primeiramente a Deus, depois aqueles que não deram base para isso. Então, Marcelo, como é que você pode dizer que perdeu algo? Eu ganhei muito, inclusive grandes amigos. Outra coisa, nós temos também na política, e aí sim a pergunta que deveria ser feita é se eu já fui político alguma vez sob o ponto de vista de filiação. Jamais, nunca fui filiado a partido nenhum. Eu morava na cidade, que todo mundo sabe, Salvador, há 10 anos. Seria a minha pergunta agora, né? Quem é doutor Jairo? De onde vem doutor Jairo? Já é advogado há quantos anos? E por que se lançou na política, lançou o seu nome na política de Jaguarari? Marcelo, eu sou uma pessoa de origem muito pobre. Na verdade, todo mundo pensa que eu venho de berço de ouro. Que berço de ouro? Tudo que eu conquistei na vida foi com muito esforço. Sobretudo com muita honestidade, né? Você não tem mais ou menos honesto. Ou você é honesto, ou você é desonesto. Vim de uma família de 9 filhos. Desses 9, meu pai tinha um salário mínimo e minha mãe não trabalhava, portanto, só você vê a dificuldade que era. Nós viemos para Salvador, que eu sou de natural de Fortaleza. Meu pai é do Crato, minha mãe de Itapipoca. Meu conterrâneo? Rapaz, não sabia, meu irmão. Sabia que tinha uma coisa muito importante em você. Meu conterrâneo, rapaz. Que rapaz, incrível isso. E quando nós chegamos aqui em Salvador, eu tinha apenas 2 anos de idade, então praticamente eu sou soteropolitano. E moramos num bairro que é um bairro de São Caetano, um bairro que tem mais de 50 mil habitantes em Salvador, cidade periférica. Mas do Ceará, seu pai e sua mãe? Não, todos dois. Todos dois. Meu pai do Crato, minha mãe de Itapipoca e eu de Fortaleza. Sim. E quando eu vi pra cá, pra você ver que na minha família, sob o ponto de vista de advocacia, só tem eu, em toda a sua parte descendente e ascendente. Então eu sempre gostei da justiça, da busca pela justiça. Mas a justiça, não aquela propriamente dita, mas quando você equilibra a balança. Então, quando nós fizemos juramento na OAB, a gente sempre dissemos, olha, nós vamos ajudar o vulnerável e o hipossuficiente na escala em que tiver. Só que você vem para Salvador, e aí quando eu já me formei em direito, já tinha passado pela administração, fiz a economia corporativa, e aí quando eu fui para o direito surgiu na áurea essa pessoa que tinha que proteger o hipossuficiente. Pronto. Aí nós nos estabilizamos em Salvador, né? A gente tem um escritório no centro lá. Depois, quando eu cheguei, casei com a doutora Andresa em 2015, dia 10 de outubro. E agora já estou com a filha Antonella, que acabou de nascer. Mando um abraço muito... Doutora Andresa também
Ela é daqui do Lajedo, do Lajedo Mangabeira. Advogada? Não, ela é dentista. Dentista, hoje está se especializando na área de canais, que eu não acerto falar essa palavra direito. Mas enfim, ganhei o apoio muito grande da nossa família, que é a família dela, né? Aqui no Lajedo, Mancambira, ali o Cafarnaú, Campo Redondo. Aí eu fui até o São José, atravessando a Fazendinha, Conceição, linha reta, depois aqui a favela, indo até ali Santo Antônio, subindo. Enfim, nós aquela linha reta a gente praticamente estava todo dia. Então você vem morar em Salvador, uma cidade que tem hoje 3 milhões de habitantes, 1 milhão de veículos, onde eu não conhecia nem o meu vizinho de porta de um apartamento, de uma condomínio. Tive essa experiência negativa. Exatamente. Então perceba, você não batia de frente com esses problemas. Os problemas eram vistos através das rádios, da TV, enfim. Você vem para uma cidade como essa para advogar, e uma vara plena. O que é vara plena? É quando você tem apenas uma juíza só, a doutora Maria Murichio, pelo qual aqui eu mando um grande abraço, uma pessoa que tem demonstrado uma força incrível para resolver esses problemas sociais do município, e que ela tem que resolver o problema de penal até consumerista, passando por todas as outras matérias. Então é extremamente desgastante e para um ser humano é quase que impossível. Mas eu me via que era possível depois que vim morar aqui. E a partir daí você começa a passar pelas pessoas o tempo todo. E esses problemas batem de frente com você e você tem que tomar uma decisão na regra da coisa. Está sempre encontrando aquelas pessoas, passa a conviver com as pessoas. E esses problemas, eles refletem em você. Não tem como você se desviar, a não ser que você seja muito egoísta. Isso eu não sou. Então surgiu aí o político, a partir dessa necessidade social de você tentar reformar a Câmara, né, até, sei lá, você tentar reformar de uma forma realmente, eu diria, diferente de tudo que foi feito, porque eu jamais comprei um voto, nem comprarei. Todo mundo, os 390 votos que votou em mim, pode estar em casa agora ouvindo, eu tenho certeza que a maioria delas esteja. Eu quero saber qual foi deles que ganhou um centavo para votar em mim, que eu não fiz isso, não faço. Porque eu combato dos maiores maus. Fez uma campanha pautada exatamente nesse ponto, de combater a corrupção eleitoral, enfim. Na verdade, a corrupção ela tem que ser combatida mesmo, porque ela é tão destrutiva que todo mundo reclama dos quatro. Mas quando você vai e promete, faz uma campanha, faz uma promessa, ou dá algum serviço em troca de um voto, né? E aí você acaba se corrompendo também, né? A corrupção ela tem diversas vertentes. Ela tem diversas formas de você enxergar, seja ela passiva ou ativamente. Eu digo ativamente porque ninguém sabe quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Então não sei se foi o corrupto ou o corruptor. Eu falo dos efeitos nocivos que a corrupção ela tem com seu ato destrutivo. Porque o que se percebe, ontem eu estava conversando com meu filho, coincidentemente eu estava advogando, quando ele chegou lá, meu pai, que eu preciso fazer um tema de redação aqui, e aí no escritório foi fazer, qual foi o tema? O tema foi os efeitos nocivos das causas que causam o desemprego. Eu disse a ele, meu filho, bote corrupção. Ele, meu pai, qual é a explicação lógica que eu vou dar? Eu disse, filho, a corrupção, ela trava todos os valores que deveriam ser designados para as políticas públicas. E a partir do momento que isso acontece, nós temos aqui uma roda, que é o município, tirando o dinheiro do contribuinte, voltando para a máquina e devolvendo pequena parte sobre políticas públicas. Aí é natural que falte hospital, que falte saúde, que falte educação, que falte saneamento básico, que falte habitação. Vai faltar tudo, Marcelo. Então a gente precisa combater isso. Agora, como é que você deve combater, como me perguntaram, doutor? Ou se eu acho que é o paladino da moralidade? Eu digo muito pelo contrário. O que eu pretendo fazer é dar exemplo, e a partir do exemplo, as pessoas entenderem que eu não sou corruptível. E quando eles sabem que eu não sou corruptível, ele diz logo, opa, doutor Jairo, não vou não. E aí, meu, você constrói o que você tem para dar. E aí, Marcelo, eu conheci uma legião de pessoas interessadas nisso. Você falava lá no início da sua experiência durante a campanha, né? Rapaz, as pessoas mais hospitaleiras que existem nesse município são as do interior do Jaguarari. Porque aqui, quem mora em Jaguarari parece que é só a sede. Você tá ali no Lajedo, você quer vir para cá, não vou para Jaguarari, viu? A gente precisa unir, criar uma ponte e não muros como tem sido criado. Os vereadores, eles estão, eu estou falando aqui do tema vereador e não da pessoa, eles aproveitam muito disso para continuar no poder. Que é oferecendo a água a quem necessita, que é oferecendo uma ambulância do seu carro próprio para levar alguém para o hospital. Mas ele não está preocupado em sanar a causa, quer ter um hospital que demande essa qualidade para que ele realmente faça a sua função, quer fiscalizar as contas públicas. O que acontece é o seguinte, por que se está em um país, e principalmente no município que tem uma corrupção grande, quando você sente o seguinte, olha, cada vez que eu aumento minhas despesas, Marcelo, eu vou lá e aumento imposto. Olha em 4 anos que foi que o município fez.
O município fez, primeiro, criou um código tributário faraônico, né? Sim. Que ele vai ser rediscutido por décadas aqui. Porque ele não enquadrava as empresas de uma cidade grande. Exatamente. Né? Então não se enquadra, até agora vai ser discutido, porque tem um tema muito polêmico que vai ser discutido aí, muito provavelmente no segundo semestre do próximo mandato, que aí é um problema dos candidatos eleitos. Mas vamos lá. Ele vai lá, aumenta as suas despesas, ao invés dele conter isso, ele vai lá e cria imposto. Então foi assim com o Código Tributário. Ele não esteve satisfeito. Foi lá e pediu 27 milhões de reais, vai ser contestado eternamente, porque a pessoa pergunta, doutor, já você conta empréstimo? Eu digo, não, mas eu quando vou pedir um empréstimo, eu primeiro vejo, para que eu quero esse empréstimo? Quem é que vai pagar? Como eu vou pagar e o que eu vou fazer com ele? Isso significa transparência de modelo de gestão pública. E depois vai lá, não tava, aí todo mundo falou, mas ele fez calçado. Gente, eu preciso dizer ao povo, por que eu tenho que tomar empréstimo? Cadê a minha receita e minha despesa? O que é mais oneroso para o município? Eu tenho que combater aquilo ali. E na minha opinião é a folha de pagamento, sem a menor dúvida. O município está inchado, Marcelo. É necessário que alguém tome a rédea da responsabilidade e diga, olha, eu já fiz muito política com dinheiro público, mas eu tenho que dar uma parada nisso aqui. Sob pena que daqui a 20 anos, Marcelo, a gente não tem mais nada aqui. Porque não tem como se pagar. Quem vai renegociar isso? O Brasil teve um alerta fortíssimo aí das organizações internacionais de que vai fechar os cofres, não presta mais nada para o país. Por quê? Porque o risco que o Brasil cresceu muito. Então é necessário que nós tenhamos um pouquinho só de sensibilidade e responsabilidade para fazer também política, porque não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. É dele que você precisa ter. Então, meu amigo, eu estou muito feliz com minha caminhada. Eu podia escrever um livro amanhã se quisesse. Doutor Jairo, eu perguntaria para o senhor quais os principais desafios que o senhor enfrentou durante essa campanha, durante esse período, essa caminhada que o senhor mencionou agora, e como o senhor fez para superar esses desafios? Eu acredito que tenham sido muitos. Rapaz, né? Muitos. Alguns deles eu consegui. Foi a conciliação entre a advocacia, a política e o nascimento da minha filha, Antonella. Isso foi extremamente desgastante, porque imagine uma menina que nasceu dia 24 de setembro, quando você estava em pleno vapor político, né? Depois a advocacia, que eu não pude me ausentar em função do serviço que eu presto aqui no município. Não podia deixar as pessoas sem esse atendimento, em que pese. Eu mando um grande abraço para o doutor Renato Dantas, que foi assim um cara sensacional, segurou mesmo a onda, mas a gente também teve que estar atento. Mas o desafio mesmo maior é o combate a esse regime destrutivo político de compra de votos. É uma coisa absurda, é uma coisa assim que, por mais que você diga, eu sei que existe, você não está preparada para ela, entendeu? Porque ela vem, meu amigo, com uma avalanche, vem destruindo tudo. Então a gente não... Quem vai ter... Uma pessoa que... Não vou dizer, doutor, mas o senhor sabia? Eu digo, olha, calma, né? Eu escrevi um artigo que foi publicado, inclusive, no Júri Brasil, sobre a história política de Jaguarari. Eu falei, desde Custódio até o Everton, eu falei sobre as culturas, sobre tudo aqui. Mas a gente ouve falar, mas você dentro da coisa, você acorda, você dorme eleito e acorda sem nada. Mas graças a Deus eu acordei com 390 votos, 390 pessoas que disseram não a esse regime, 390 pessoas que com certeza batalharão para que isso não pare, e uma próxima eleição, nós estamos no regime democrático de direito, né, o que é o regime político é democracia, mas o Estado democrático de direito nada mais é do que as instituições formadas para fortalecer esse regime e não deixar que caia. Então eu tenho certeza que hoje a gente tem esse exército que vai se manter. Então, diante dessa boa experiência, já respondendo, acredito, até essa pergunta que eu farei agora, o senhor se mantém na política partidária, digamos assim? Mas essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Mas veja bem, o passado, são dois tempos que a gente não domina. O passado porque já passou e o futuro porque é inexistente. Você domina o presente. Eu diria que o passado é história e o futuro é mistério. Verdade. Então eu jamais poderia dizer aqui, eu não vou nem vou. O que eu vou fazer a partir do dia 7 que estou fazendo é advogar com a mesma aptidão técnica, pela mesma força que tenho feito desde o dia que entrei aqui. Portanto, esse doutor Jairo, não importa que lado da política a pessoa esteja, ele vai ter sim esse fundão do doutor Jairo, essa força de atuar. Então eu até mando um recado bem diplomático para aqueles que acham que podem intervir no judiciário porque conhecem um ou outro vereador. Olha, doutor Jairo, não vão não, porque eu já recebi, vocês sabem que já ligaram para mim, não foi só um vereador pedindo as coisas a mim, não, porque eu vim para o município para fazer justiça.
E isso vai acontecer. Qualquer pessoa que me procurar, a partir do momento em que eu pegar a causa, entender que é uma causa, eu vou até o final dela. Doa a quem doer. Tá? Isso é um recado, Marcelo, que eu estou passando porque a gente recebe. Isso aqui, ele falou, pô, não, vamos tentar fazer um acordo. Eu digo, não, o acordo a gente faz sim, mas dentro do processo. Por fora, não. Essa campanha trouxe alguma habilidade nova pro Dr. Jairo? Rapaz, aí você topou, que maravilha a sua pergunta. Muito grande, porque eu consegui fazer filtros em que a vida jurídica não me deu, a vida mesmo, a vida desgastante da vida, foi exatamente saber os interesses das pessoas com relação à política e o político. A credibilidade do político realmente é uma coisa absurda, tá jogando no lixo. Eu duvido, rapaz, e aí com certeza eu boto toda a minha história acadêmica fora, se daqui a 4 anos você vai ter esse fenômeno que aconteceu aí. Isso não vai acontecer mais nunca. Você ter 5 vereadores com mais de 1.000 votos, se você tem historicamente 40 anos que jamais aconteceu. Nunca. E se você for olhar, o número de eleitores são os mesmos dos últimos 20 anos, 18 mil a 20, né? Então isso não vai acontecer. Agora, a responsabilidade deles, eu espero, que aproveitar para parabenizar todos os vencedores, e também aqueles que não venceram, mas conseguiram mostrar para aqueles que eles tiveram nas pessoas aquilo que realmente pode ser oferecido de melhor. Eu ofereci a todos que entrei 4 anos de trabalho exaustivo de fiscalização das contas públicas para que a transparência desses resultados chegasse até eles, coisa que não chega até hoje. Então, eu espero que todos os 3 vereadores eleitos, que terão a minha cobrança, porque eu sou um contribuinte no município, sim, eu recolho meus impostos aqui, portanto, todos estarão na minha mira. Quando eu falo mira, é contribuinte. Então, eu não vou aceitar certos desmandos, mesmo que eu tenha que judicializar isso. Eu acho que os assuntos de natureza política, Marcelo, tem que ser resolvido politicamente. Mas se demonstrar essa incompetência, a gente vai ter que ajuizar. O que o senhor pôde conhecer visitando as comunidades, visitando o povo mais de perto, pessoas que você talvez não tivesse tido a oportunidade de ter um contato ainda? O senhor conheceu que realidade? E essa realidade conhecida lhe entristeceu ou lhe motivou ainda mais para continuar nessa luta? Como é que o senhor enxerga isso? As duas coisas, entristece e lhe motiva, né? Porque você vai para a zona rural, meu amigo, para você precisar de uma água, você tem que pedir um vereador. Isso é frustrante, baseado num país que é o 3º maior cobrador de imposto do mundo, né? E água é um bem juridicamente tutelado como o 2º maior bem jurídico depois da vida. Então você não pode realmente atrelar isso a um voto. Isso é uma coisa que realmente fere qualquer tipo de bom senso que você pode imaginar. E quando eu vi aquelas pessoas com essa necessidade, eu dizia, peraí, gente, ou realmente a gente faz, porque o meu principal projeto era esse, era criar um sistema de periodização da limpeza dos tanques e dessas aguadas para evitar que o vereador fique na frente para alguns e outros não, entendeu? Então isso a gente tem que fazer. Eu acho que o vereador que está me ouvindo agora deveria tomar esse projeto para si. Pode intitular, botar o nome que quiser, não estou nem aí. Mas contanto que faça isso sem olhar para a cor da pele do cidadão, sem olhar para a sua etnia, para a sua sexualidade, para a sua religiosidade. Faça isso porque o município tem obrigação de fazer. Porque se faz tempesticamente, por que não pode fazer de forma periódica? Ou seja, a cada 6 meses fazer isso. Entendeu, Marcelo? Então a gente com certeza vai estar. Eu tenho certeza que eles não fazem porque eles preferem vincular o voto, né? Todo mundo prefere isso. Ser aquele serviçal, aquela pessoa que é assistencialista, cria um clientelismo absurdo ao invés de alguém que preza pelo voto soberano, né? Uma soberania popular. É uma palavra que foi tida por Sarney lá em 88, quando ele subiu ao palco da Constituição, na promulgação com os Guimarães, e ele falou claramente, como ele fazia eloquentemente, nosso Sarney. Ele dizia assim, olha, essa Constituição é a Constituição da ingovernabilidade. E aí, naturalmente, Ulisses Guimarães, que foi o nosso pai constitucional, disse, realmente, hoje é, mas só que a Constituição não é de hoje, é para o amanhã. Então, pois não. Pois não, pode ficar à vontade. A gente fala muito da festa da democracia popular, do poder de escolha, de decisão do povo brasileiro, de escolher os seus representantes. Mas o que a gente pode perceber, não só aqui aconteceu, mas em vários outros municípios, e isso acontece, faz parte de uma, digamos, velha política brasileira,
de que se faz o uso da máquina. A justiça eleitoral, ela é muito rígida nesse ponto, nesse sentido, tendo em vista o processo eleitoral em si. Tudo acontece mediante sorteio, divisão do tempo justo para cada candidato, cada partido, enfim. Mas o que a gente vê na prática é uma máquina, por exemplo, se utilizando da máquina. Onde é que há justiça no seguinte? 3.000 funcionários de uma prefeitura, por exemplo, pedindo votos para o prefeito ou para os vereadores que são ligados a um prefeito, por exemplo. Onde é que há democracia nisso, doutor Jair? Em nenhum momento. Isso não é democrático. Pelo contrário, isso é uma quebra de uma democracia. Toda democracia exige um pilar ser fortalecido, que é a alternância de poder. Se você não alterna o poder, você quebra um dos principais pilares democráticos. Ou seja, só se fortalece uma democracia com alternância de poder. O que você vê é a pessoa usar a máquina para a máquina o tempo todo. Mas aí, Marcelo, ou essa resposta que tem que dar mesmo ninguém querendo, é o judiciário. Mas a justiça tem que ser provocada para isso. Não, por exemplo, quando você fala conceito de justiça, você fala juiz. Juiz tem que ser provocado, porque ele não pode agir de ofício. Mas o Ministério Público não. O seu custo lege pode. Mas aí você vai dizer, o cara tá atrelado com 1,5 milhão de processos, como é que vai fazer? Concordo com você. Eu acho que aí nós, advogados, que prometemos cuidar do hipossuficiente, vamos ter que ser mais corajosos, né? E encarar esse problema como um problema meu, seu, do seu filho e do seu neto, todas as gerações. E começar a judicializar isso. Se o judiciário, eu fiz um artigo, publiquei um artigo sobre a prisão em segunda instância, que até hoje foi o artigo mais lido do Jus Brasil. Foi 11.000 e poucos comentários que houve lá. Hoje ninguém bateu isso. Eu vou lhe dizer uma coisa, na época eu criticava pra caramba a Lava Jato. Eu criticava sob o ponto de vista processual penal. Porque eu dizia que o Moro estava fazendo ia cair, porque o processo não ia admitir aquilo. Mas a Lava Jato, gente, se ela fosse feita sem o estrelismo de um juiz, sem a falta de ponderamismo de um Dallagnol que enlouqueceu com o poder, porque o poder corrompe, você sabe disso, e quando é o poder absoluto, ele corrompe absolutamente, portanto, você tem que ter muito cuidado com o poder. E naquele momento, se a Lava Jato não tivesse fraquejado em função desses desmandos, hoje nós teríamos um país muito mais limpo, irmão. Você jamais ia ver o que você viu nessa eleição aqui no município. Sabe por quê? Porque tava um monte na cadeia, irmão. Tava um monte respondendo processo lá. Quem que ia se arriscar? A questão da impunidade é um fator preponderante para o aumento da criminalidade. Não é o que eu estou dizendo, não. Qualquer criminólogo fala sobre isso. Então perceba, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas, como nós estamos na contramão da educação, né? Nós estamos colocando a educação básica na lama, na Bahia, porque nós somos o segundo pior estado em educação básica, né? O primeiro em homicídio no Brasil, para se da segurança pública. Então a gente está aí. Então, se nós advogados, eu principalmente, que gosto de criminologia, sou um criminalista, estou me atento a tudo isso que está acontecendo aí, Marcelo. E eu vou estar atento. Está sendo político ou não, eu não vou abrir mão disso, do poder de justiça. O judiciário ainda em que pese, não está lá escrito na Constituição que ele deve ser fator moderador, mas ele deve atuar fortemente contra esses abusos. Verdade. Doutor Jair, 1h31. Chegamos num ponto que eu queria deixar aqui para que o senhor colocasse algum tema que não foi questionado, que não foi perguntado, e usasse esse tempo para suas considerações finais. Queria dizer de antemão que foi maravilhoso esse momento aqui, esse encontro. Você precisa realmente vir mais vezes. Bom, Marcelo, muito obrigado. Rapaz, falar com vocês aqui é um prazer imenso. Primeiro porque a gente tem total liberdade dessas ações. Eu diria que eu estou muito feliz mesmo, dentro do município de Jaguarari. Eu moro numa comunidade em que eu tive o maior índice de votação histórica lá. Foi 57 votos. Jamais isso foi um candidato teve. O senhor foi votado em muitos lugares, né? Exatamente, mas no Lagedo, que é a comunidade que eu moro, fui recorde. Mesmo com todas as compras de voto ordinárias que houve lá. Porque o que nós temos aqui é muito mau caráter mesmo, não é brincadeira não. Comprando votos absurdamente, à luz do dia. Aí me perguntaram, por que você não denunciou? Porque eu seria o outsider. O que é o outsider? E aí eu já remeto as pessoas a lerem esse livro de Noah Beck, chamado Outsider, que em português significa o desviante. Então, se eu tenho todo mundo fazendo a mesma coisa,
e você vai lá e pratica algo diferente, mesmo que seja do ponto de vista legal, você vai ser o desviante. Então não vai ser eu que vou fazer isso. Mas o que eu digo? Que é o nosso glorioso Everton, que todo mundo critica do seu ponto de vista se vai continuar ou não. Eu acho que quem tem que responder é o nosso prefeito, mas ele teve 6 mil votos. Isso aqui é uma votação absurda, é muito alta. Então ainda é, na minha opinião, o candidato a ser batido, sob o ponto de vista de oposição. E aí lá no Lajedo, o Everton ganhou com 95 votos. Ele só ganhou em 2 lugares, e o Lajedo foi uma delas que eu represento. E o Lajedo, que eu mando um recado para eles agora, gente, vocês terão a minha representatividade sempre. Nunca foi me pedido algo ali, não porque eu preciso de voto de ninguém, mas porque eu jurei ajudar as pessoas. Se eu puder, com certeza eu vou. Então, Marcelo, entrando em cada casa, cada cafezinho que eu tomei nessas casas, eles podem não ter nada, mas o que eles tiverem, eles dividem com você, Marcelo. É impossível você não gostar. Isso é bom, né? Você não tem ideia, não tem ideia. E não tem idade não, é de criança a idoso. Se entrar na casa de Pelé, ali, aqui no Lajedo ali, que Dona Maria, que tem mais de 90 anos, pô, um cara extraordinário, um abraço carinhoso você recebe, ela faz o café na hora. Então, tive diversos. Então eu fico muito agradecido por isso. Posso lhe garantir que eu não posso prometer se você ou não vou ser político, porque isso aí, né, tem muita coisa pela frente. Eu tenho Mas lutando pela política em si, estará sempre, não, isso, né? Vai, porque se eu não vou, sem sombra de dúvida, deixar de fazer aquilo que eu prometi fazer, eu entrar. Então posso dizer aqueles 390 votos que tive, que vocês não estão só, e que eu vou honrar cada voto desse, até o dia em que estiver em pé. Pode acreditar. Então, Marcelo, muito obrigado mais uma vez por espaço. Nós é que agradecemos, doutor. Obrigado a todos. Eu conheci todos os povoados, todos. Não teve um que eu não fui. Fui em todos. Então, se eu tive voto em 29, vou repetir, 29 dos 32 possíveis, só conseguido por 4 vereadores que foram os mais votados, eu diria que é uma honra ter participado de uma política da forma que fiz. Combati o bom combate, mostrei que a gente pode fazer diferente e tenho certeza que isso vai virar uma história no município, não tenho a menor dúvida disso. Muito obrigado, meu amigo, obrigado a todos de casa.